O silêncio, uma coisa tão boa. Muitas das vezes a pessoa fica doente por falta de silêncio, fica triste por causa de silêncio, fica aborrecido por causa do silêncio. Aí você fala, mas é a causa de não ficar no silêncio? Ou é a causa de ser silencioso? Não. É a causa de não ter o silêncio. O silêncio, ele traz calma. Muitas das vezes na vida da gente temos que viver no silêncio. Para não errarmos, para não pecarmos, para viver a palavra de Deus. O silêncio, a gente consegue ouvir o que a gente não ouvia. No silêncio, você enxerga coisas que você não enxergava. No silêncio, você entende coisas que você jamais imaginou que existia. No silêncio, Deus trabalha. No silêncio, Deus age. Tenta ir no Brás, num lugar movimentado. Tenta ouvir só uma só pessoa, mas você tem que estar andando para fazer isso. Continue andando e tente olhar para uma pessoa, se concentrar nela, não precisa olhar para você e ver o que ela está falando e ouvir. Você não vai conseguir. Você tem que parar, se concentrar, ficar em silêncio para esquecer todas aquelas vozes e ouvir o que aquela pessoa está falando. É igualmente Deus. Como você quer alguma coisa de Deus se vive numa perturbação de mente, uma turbulação? Muitas pessoas dizem que o crente não pode ficar atribulado. Quem disse? Ele é carne, ele é osso, ele é matéria viva. Ele não é espiritual. Para entender, você compreende? Então, para entender e ouvir a voz de Deus, nós temos que ficar em silêncio. Para Deus falar dentro da gente, Espírito Santo falar dentro da gente, que caminho nós devemos seguir, que atitude devemos tomar. No silêncio, você aprende muito mais do que você falando. Quando você fala, você se perde, como se fosse um perdido no meio da multidão. Mas quando você fica em silêncio, você se encontra. Porque o ser humano está morrendo a cada dia, está envelhecendo, está ficando doente, por não ficar em silêncio em vez em quando. O silêncio, ele ajuda. Mas também não precisa ficar no silêncio e silêncio e silêncio. Só no momento que você está atribulado e fala, eu preciso ficar em silêncio. O crente não pode ficar atribulado, irmão Francinaldo? Claro que pode, ele fica. Não pode, mas ele fica. Ele tem coração, sentimento. Ele não é um androide, um robô, um super-herói para não ter sentimento. Até um super-herói de ficção tem sentimento. Essas mentiradas. Aí precisa de silêncio. Não é verdade? Sem o silêncio, você não vai ter felicidade. O silêncio, ele permite com que você se conheça cada vez mais. Você entenda. Você pode ver, quando a pessoa fica desesperada e fala muito, ele foge da sua realidade, faz coisas sem perceber, porque ele perdeu a cabeça, como diz o ditado do mundo, perdeu o sentido, a lógica da realidade. Termina errando por ficar perdido, mas se você se concentrar em alguma coisa e estudar, você vai conseguir entender, porque você está estudando, está em silêncio. Tenta estudar fazendo barulho. Você tem que sentar num lugarzinho e falar, eu quero silêncio, eu quero tranquilidade para poder aprender. Então, você quer aprender alguma coisa? Fique em silêncio, fale pouco. Tente te reconhecer o profundo dentro de você. O corpo tem uma grande capacidade de se regenerar. Muitas das vezes ele não se regenera por causa de nós, porque nós ficamos em transe, terminam nos perdendo, nos se perdendo, saindo da realidade. Nós temos que entrar na realidade, não adianta ter uma maquiagem.
é igual a mulher, se ajeita para sair, é bojo nos seios, até compra um negócio para aumentar os bustos, bumbum, mas quando chega em casa pro marido, não é aquilo. Usa uma maquiagem para ficar bonita, quem vê de longe lá fora tá um espetáculo. Mas quando chega em casa, tira a máscara, tira a maquiagem, o bojo, tudo, fica a realidade. Não é verdade? Então, nós temos que ser limpo, transparente, justo. E o silêncio acalma a alma. Não se desespere, não venhamos nos desesperar. Temos que nos concentrar. Em quê? Quer ouvir a voz de Deus? Vamos nos concentrar na palavra, em Deus. Senão, não tem sentido. Só desespero. Um abraço e a paz do Senhor para vocês. Deus que abençoe.